eu consigo voltar para os meus pais e consigo dizer que a educação não é só uma promessa de mudança, mas de fato ela é uma ferramenta, ela de fato muda a vida das pessoas. Quando eu fui aprovado como diretor executivo do CMA, isso aconteceu 2 anos atrás, e aí eu fui contar para os meus pais, né? Meu pai, ele só tem fundamental completo, a minha mãe só tinha um fundamental completo, depois ela fez o EJA, o ensino para jovens e adultos, então eles nunca entenderam muito o que a educação de fato fazia, assim, eles não conhecem a educação. Então, eu fui tentar meio que tangibilizar, né? Pô, tô conseguindo assumir um cargo legal, tô me formando aqui daqui a pouco na faculdade, e fui contar isso para eles. Aí peguei lá em casa, né, uma casa pequena, 5 cômodos, um andar só, peguei o melhor quarto da casa, que é o quarto dos meus pais, que tem a melhor TV, levei todo mundo para lá, eu tinha feito um videozinho, uma coisa assim, aí beleza, aí comecei a falar, né? Pô, a educação, ela é uma promessa, e eu quero dizer para vocês que ela não é só uma promessa, ela é de fato uma ferramenta para mudar a vida das pessoas. Aí falei um monte de coisa, e aí no final foi muito bacana, porque meu pai levantou assim, ele nem esperou eu terminar de falar, ele levantou e me deu um abraço. E cara, como dizia o Galvão Bueno, o melhor lugar do mundo era dentro daquele abraço. Foi tipo bizarro, assim. Eu até me emociono assim em falar. E foi naquele momento que eu entendi o quanto a educação é de fato uma ferramenta muito poderosa para mudar a vida das pessoas. E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. O episódio de hoje foi com meu grande amigo Lucas Moraes, que é engenheiro, triatleta e diretor executivo do Instituto Semear, que é uma das ONGs mais feras do Brasil. Juro, esses caras já colocaram uma série de pessoas brilhantes em universidades públicas e ao longo do episódio vocês vão perceber que eu tenho uma baita admiração por ele e pelo trabalho que eles fazem. Ao longo do papo a gente passou por uma série de assuntos, entre eles como foi a faculdade de engenharia, como ele começou no esporte, como ele enxerga o esporte na vida dele, como ele enxerga a rotina, o que faz o Instituto Semear e muito mais. Antes de começar o episódio, eu também não posso deixar de falar sobre a Liquids. Para quem não sabe, quando a gente sua, a gente não perde só água no nosso suor, a gente também perde sais minerais que precisam ser repostos para a gente ter uma hidratação de qualidade. A forma mais intuitiva de repor esses sais minerais é através de isotônico. Mas esse isotônico que você está pensando agora, o padrão, sabe, o conhecido, ele tem muito açúcar, muito corante e não é tão bom assim quanto a propaganda faz parecer. É justamente aí que entra a Liquids. Liquids é um saquinho de eletrólito que tem 3 vezes mais sais minerais que o isotônico padrão, não tem açúcar, não tem corante e é feito à base de água de coco orgânica. Eu tomo Liquids todos os dias e isso tem me ajudado muito em performance, tanto no esporte quanto no trabalho. Afinal, hidratação de qualidade é realmente bem importante. Se você quiser fazer um teste, acessa lá www.liquids.com.br/guimonteiro ou usa o cupom guimonteiro para ter 10% de desconto. De novo, www.liquids.com.br/guimonteiro ou usa o cupom guimonteiro para ter 10% de desconto. Faz um teste lá, depois volta e me diz o que você achou. Fiquem agora com meu amigo Lucas Moraes. Tô feliz demais de bater esse papo com você. Eu tenho estudado bastante o Instituto Semear e, para ser sincero, nos últimos anos é uma coisa que eu admiro bastante, assim. A gente tem um grande amigo em comum, que é o Júnior, foi meu cofundador na Liga de Empreendedorismo da Poli, e ele falava muito do Instituto Semear e de você. E na minha pesquisa, eu descobri que hoje o Instituto de Semear está com mais de 750 jovens sementes, depois a gente comenta sobre isso, e tem alguns tem alguns doadores, né, que são bastante relevantes. Alguns deles são o Instituto Matos Filho, Demarest, BNP Paribas, Itaú, Raia Drogasil e Embraer. Para quem não conhece o Instituto Semear, o que vocês são e qual a missão do Instituto? Perfeito, cara. Então, eu queria primeiro agradecer aí pela oportunidade. Também te admiro bastante. A gente tem o Joca, né? O Júnior, um amigo em comum. Então, eu fico muito feliz. O Joca fala muito aí sobre a Lepore, sobre o quanto ele se inspira em ti também. E me inspira em você também, dadas as coisas que você vem fazendo. Então, saiba que está sendo um baita de um prazer aqui dividir esse palco contigo. E aí, para contar do semear, eu acho que é importante. Eu vou me apresentar bem rapidamente, porque eu acho que a minha história de semear se conectam de uma forma super, super intrínseca. Então, para quem está ouvindo, eu me chamo Lucas. Mais importante do que isso, eu sou filho do Paulo e da Cris. Eu gosto sempre de trazer meus pais, porque a gente passou por bastante desafios e muita coisa boa na nossa jornada. Meu pai, ele é um jardineiro. Minha mãe, a vida toda, foi empregada doméstica. E por muitos anos a gente alicerçou todo o nosso futuro, toda a nossa esperança de um futuro melhor por conta da educação. A gente entendia que, de certa forma, a educação seria o caminho ou a metodologia, a ferramenta para mudar a nossa vida. Então, eu sou oriundo de uma realidade de baixa renda, nunca passei aperto, nem nada, nenhum tipo de apuro, mas nunca as coisas sempre foram contadas, assim, nunca foi um lugar de abundância ou de bonança. Eu gosto de trazer isso porque, hoje estando
dentro do Instituto Semear. Eu fui bolsista, depois a gente pode entrar mais no detalhe, sendo o atual diretor executivo. No terceiro setor o pessoal chama de diretor executivo, mas é basicamente CEO. E estando me formando em engenharia mecatrônica na Poli, eu consigo voltar para os meus pais e consigo dizer que a educação não é só uma promessa de mudança, mas de fato ela é uma ferramenta, ela de fato muda a vida das pessoas. Tem uma história, um momento assim que eu lembro assim, guardo no coração, foi quando eu fui aprovado como diretor executivo do CMA. Isso aconteceu 2 anos atrás, em julho de 2021. E aí eu fui contar para os meus pais, né? Meu pai, ele só tem o fundamental completo, a minha mãe só tinha um fundamental completo, depois ela fez o EJA, o ensino para jovens e adultos. Então eles nunca entenderam muito o que a educação de fato fazia, assim. Eles não conhecem a educação. Então eu fui tentar meio que tangibilizar, né? Pô, tô conseguindo assumir um cargo legal, tô me formando aqui daqui a pouco na faculdade, e fui contar isso para eles. Aí peguei lá em casa, né, uma casa pequena, 5 cômodos, um andar só, peguei o melhor quarto da casa, que é o quarto dos meus pais, que tem a melhor TV, levei todo mundo para lá, eu tinha feito um videozinho, uma coisa assim, aí beleza, aí comecei a falar, né, falando mais ou menos o que eu estava falando aqui para ti. Pô, a educação, ela é uma promessa, e eu quero dizer para vocês que ela não é só uma promessa, ela é de fato uma ferramenta para mudar a vida das pessoas. Aí falei um monte de coisa, e aí no final foi muito bacana, porque geralmente, assim, pensando no estilo de pessoas, a minha mãe é muito mais carinhosa e afetuosa. Meu pai é mais na dele, assim. E aí, quando eu terminei de contar, não foi a minha mãe, mas foi meu pai que... Ele levantou, assim, ele nem esperou eu terminar de falar, ele levantou e me deu um abraço. E, cara, como dizia o Galvão Bueno, o melhor lugar do mundo era dentro daquele abraço. Foi, tipo, bizarro, assim. Eu até me emociono, assim, em falar. E foi naquele momento que eu entendi o quanto a educação é, de fato, uma ferramenta muito poderosa para mudar a vida das pessoas. Aí eu dei todo esse contexto porque, basicamente, a missão do CMA é garantir que jovens que vêm de uma realidade parecida com a minha, ou seja, jovens de baixa renda, que não necessariamente tiveram a oportunidade de ter uma boa base de estudo e que entraram em boas universidades, ou seja, eles já quebraram uma barreira muito interessante. A missão do CMA era garantir que esses jovens não vão evadir da graduação. Hoje a taxa de evasão universitária, na média, é 30%, 18% no ensino público, um pouco mais do que 30% no ensino privado. E é doido porque quando a gente pega um recorte, pega jovens de baixa renda, oriundos de uma realidade menos favorecida, a taxa de evasão é ainda mais acentuada. Você tem uma noção, se a gente pega o público de jovens, ali mais ou menos entre 28 e 30 anos, homens pretos, a taxa de evasão, oriundos de baixa renda, né? A taxa de evasão é mais ou menos 50%. É uma pesquisa mega recente que um pesquisador da USP lançou faz ou menos um mês, assim. É um negócio muito doido. Então, no final das contas, nesse público, a taxa de evasão é muito maior. E aí tem um ponto. Existe uma alta correlação entre renda e escolaridade. Quando um jovem evade da graduação, não é só ele que está perdendo. O Brasil perde por ter menos um profissional qualificado e a família desse jovem perde. Quem conclui o ensino superior ganha, em média, R$ 6.200, R$ 6.300 por mês. Quem conclui o ensino médio ganha, em média, R$ 2.200. Então, imagina, tu pega um jovem de baixa renda que não tinha nenhuma perspectiva de crescer na vida e tem a oportunidade de ganhar R$ 6.300 por mês. Que para a realidade dele, para quem ganha um salário mínimo por mês, 2 salários mínimos, é bizarro. E esse jovem perde essa chance de ter esse salto de vida por coisas bem bobas. Porque ele não tem dinheiro para pagar passagem, porque ele não se sente pertencente ao lugar que ele está, porque ele olha para o lado e todos os amigos dele vão de carro para a faculdade, enquanto ele tem que pegar 2 horas de busão, porque ele não consegue se manter atualizado nas matérias, porque ele teve que estudar os 3 anos de ensino médio dentro do cursinho. São vários fatores pequenininhos, mas que fazem muita diferença. Esse jovem acaba evadindo. A missão do CMA é reduzir e resolver esse problema. Ao mesmo tempo que a gente pega esse jovem talentoso e coloca ele e se conecta ele com organizações que, de certa forma, compartilham da nossa cultura, dos nossos valores, e a gente fecha o ciclo. Pega esse jovem, ele não evade da graduação, e depois a gente conecta ele com o mercado de trabalho. Então, de forma muito macro, aí, esse é o CMA. Tendo passado pela Poli, a gente entrou acho que no mesmo ano, em 2018, eu vi muitas pessoas que tinham uma realidade bastante complicada, e muitas vezes eram pessoas, assim, extremamente aptas a passar pela graduação, que é uma graduação árdua, a gente sabe disso, a engenharia da USP especificamente cobra bastante no dia a dia, seja em entrega de trabalhos, de estudo para prova, eram pessoas que estavam completamente aptas, mas da minha sala e acabaram tendo que sair da faculdade para trabalhar e gerar renda para a família. Teve até um caso
não sei se você lembra disso, de um professor que mandou mensagem falando assim, ó, eu não vou te liberar para estagiar no primeiro ano junto com a Poli, porque não vai dar, então faça o seguinte, saia da Poli, trabalhe, ganhe dinheiro e depois volte para estudar. E isso eu acho que é um dos grandes absurdos, e quando eu via o que vocês estavam fazendo no semiário, eu conheci alguns jovens semente falando com tanto brilho nos olhos assim do semiário, foi um projeto que desde sempre eu queria entender um pouco mais, então esse papo aqui vai ser muito legal sobre isso. E quando eu estava estudando sobre o semear aqui para vir fazer esse papo, eu li a lista de todos os nomes de pessoas e Legal. são pessoas que estão fazendo graduações de altíssimo nível ali. Tem gente que está fazendo faculdades públicas, cursos extremamente complicados. Hoje, no dia a dia dessa pessoa, como que o semear atua? Perfeito, cara. Eu vou aproveitar o seu gancho e contar um pouquinho de quem são os nossos jovens. E para explicar isso, tem um dos nossos valores, que a gente chama de efeito multiplicador, que é basicamente, na minha visão, assim, o seminário tem 6 valores, mas esse, na minha visão, é um dos que eu mais compactuo e mais, de certa forma, me conecto, que a gente chama de efeito multiplicador. Ele é como se fosse o coração, assim, o pilar do Instituto Seminário. Por que ele é tão importante? Porque no final do dia, existe muita gente que precisa de apoio, que precisa desse problema ser resolvido. E o nosso recurso é pequeno. Então a gente tem que ser muito intencional e muito estratégico em quem a gente vai apoiar. E é por isso que a gente tem esse valor. O efeito multiplicador é mais ou menos assim. Eu vou gerar um determinado impacto para o Gui e ele vai se comprometer em pegar esse impacto e retribuir para outra pessoa de alguma forma. É basicamente isso, você cria um efeito em cadeia. E aí, dentro do nosso processo seletivo, que é um processo mega rigoroso, a gente se inspirou em processos de trainee, ele demora mais ou menos 4 meses, tem desde testes psicológicos, tem dinâmica em grupo, entrevista individual, banca com fundadores, conselheiros, então é bem rigoroso. A gente faz tudo isso para encontrar esse valor aqui, que a gente chama de efeito multiplicador. Então, no final do dia, os nossos jovens, eles, além de serem oriundos de uma realidade de baixa renda, ou seja, eles precisam desse apoio para que eles possam se manterem na graduação, são também jovens que apresentam um alto potencial de liderança. É o que a gente chama de líderes multiplicadores, que são pessoas que têm um perfil de liderança e vão usar esse potencial, essa competência, para resolver os principais problemas da sociedade. Porque a gente tem um princípio que é assim, quem é mais competente ou tem maior paixão de causa para resolver o problema do transporte público? Aquela pessoa que anda de motorista ou aquela pessoa que desde os 10, 11 anos usa o transporte público? Então a gente acredita que os problemas mais relevantes, eles têm que ser resolvidos pelas pessoas que viveram na pele aquele desafio. Então a gente tenta selecionar esses jovens para eles mudarem aí a sociedade. Então, você comentou, né, que esses jovens, de certa forma, eles estão nas melhores universidades, cursando alguns cursos bem renomados. A gente tem todo um filtro para selecionar esses jovens que, de certa forma, apresentaram esse potencial de transformação de ideias em realidade. Porque a gente acredita que quando a gente impacta um desses jovens, é mais 100 ou 200 que ele vai impactar no futuro. Assim como eu estou fazendo, retribuindo para o semear, tem jovens que estão atuando no SUS, outros estão indo para fora fazer intercâmbio, a gente tem jovens espalhados por todo o Brasil e todo o mundo agora. O semear tem mais de 13 anos de idade. E aí, como que a gente ajuda esse jovem no dia a dia? Basicamente, o principal programa ou o principal produto do Instituto Semear é para apoiar jovens que estão no primeiro ou segundo ano de graduação. Basicamente, o primeiro ou segundo ano ele é o momento mais crítico da graduação. Imagino que você que tenha passado, você lembra como foi? Quem está ouvindo aí já teve e é universitário ou já é formado, consegue lembrar também que é o momento mais crítico, quando você está se adaptando a essa realidade. Geralmente as universidades só deixam você estagiar a partir do terceiro ano, então você não consegue trazer grana para dentro de casa, e é um momento onde essas pessoas estão se adaptando a essa nova realidade. Basicamente, o que o Semear faz? Atua com um programa que tem 3 pilares, uma bolsa, um programa de mentoria e uma rede de contatos. A bolsa é basicamente para ajudar nos custos mais básicos, aquilo que eu estava comentando. É moradia, alimentação e é uma bolsa complementar ainda. Não é uma bolsa que vai resolver todas as dores do jovem. É literalmente para somar com a renda que esse jovem já tem, com as bolsas que ele ganha na própria faculdade, é para complementar, para que ele possa sobreviver aquele primeiro ano. É literalmente esse o termo que a gente utiliza, é sobreviver. Porque a gente tem um princípio que é fazer com que o jovem não fique dependente do Instituto Semear. A última coisa que a gente quer é que o jovem fique dependente. Ele conseguiu chegar ali, conseguiu chegar na faculdade até aquele momento. E é uma coisa muito doida, porque o semear, e as pessoas estão no semear, a gente não tem dó dos nossos jovens.
Pelo contrário, a gente faz até uma analogia, né? Pô, se esse jovem, teoricamente, imaginando o vestibular como uma corrida, né? Ele saiu atrás porque ele não teve um ensino de qualidade, porque ele tinha que se mover mais tempo, porque os pais não ajudavam. Teoricamente, na corrida ele saiu atrás. E ele conseguiu chegar no mesmo lugar, a gente não fica com pena que ele saiu atrás. A gente fica pensando, caramba, o que ele pode fazer no futuro? Se ele correu atrás e chegou igual, imagina o que ele pode fazer. Então a gente não tenta fazer o nosso jovem ficar dependente do CMA. Por isso que é uma bolsa complementar para ajudar só nos custos mais básicos. Pra você ter uma noção, hoje a nossa bolsa é de R$ 510 por mês. Aí o jovem tem outras bolsas, vai somar mais ou menos uns R$ 1.000, R$ 1.200 por mês ali a renda total dele. A gente está falando, é muito pouco assim, é tipo, muito pouco mesmo. Depois a gente tem um programa de mentoria, onde a gente pega profissionais do mercado, das empresas mais renomadas, citou algumas, tem Matos Filho, tem Embraer, tem Ambev, McKinsey, tem um monte de organização, LinkedIn, Google, tem várias organizações de diversos setores. E aí qual que é a graça, né? Qual que é o diferencial desse pilar? Basicamente, a gente criou um voluntariado baseado em competências, onde aquele profissional tem a oportunidade de gerar um impacto social utilizando os conhecimentos que ele adquiriu ao longo do tempo. Porque no final do dia a mentoria é meio que de mão dupla. O mentor ajuda o jovem, mas ele recebe muito em troca. E depois uma rede de contatos, que é basicamente networking para conectar os jovens com empresas, com pessoas, para que ele possa se empregar no final da graduação. Então, no dia a dia, esse é o apoio do CMA. Muito legal. Isso que você falou de mentores e apoiadores também dentro das pesquisas que eu já fazia desde 2018, quando eu entrei em contato pela primeira vez com o Instituto, eu via muita gente que eu admirava muito ali. Então, o Bernardo Carneiro, fundador da Stone, obviamente o Thiago Feijão, que é uma das grandes mentes hoje do ecossistema de empreendedorismo mesmo nacional. Ele fez ITA, pelo que eu lembro, fundou, acho que uma das primeiras grandes startups dessa nova geração, digamos assim, que teve sucesso. E eu sempre achei muito legal as pessoas que estavam por trás, e me parece fazer sentido isso, o incentivo ser devolver para jovens, né, que demonstram bastante potencial, que largaram atrás, chegaram ali no mesmo ponto. Parece fazer sentido apoiar esses jovens, porque aí trazendo o que você trouxe, muitas vezes essas pessoas viveram as maiores dificuldades estruturais da sociedade, seja em transporte, que foi o exemplo que você deu, mas a gente pode expandir isso para uma série de categorias. Então, desde saneamento básico, muitas pessoas viveram condições ali no dia a dia de saneamento básico que não faz sentido nenhum hoje em dia, até coisas ligadas a, por exemplo, saúde pública. Por isso que para mim faz sentido que muitos jovens, igual você falou, acabam seguindo para o SUS. Esse projeto para mim é maravilhoso, o Instituto Semear. Uma das coisas que eu acho que se você está ouvindo esse podcast aqui, ou vendo, e ainda não teve a noção da dimensão disso, eu convido você a entrar no site deles, dar uma olhada no que eles estão fazendo, abre o relatório deles, olha quem são os doadores, olha quem são os apoiadores, e talvez mais importante que isso, olha o nome dos jovens semente, ainda que você não consiga pensar numa cara. Quando eu vi essa lista de nomes e o curso que eles estavam fazendo, a faculdade que eles estavam fazendo, eu entendia a importância que o Semear tinha ali, porque eu já convivi com muitos jovens sementes. É realmente de emocionar, assim. E hoje você é um cara que eu acho que você tem a minha idade, tipo, a gente entrou junto na faculdade, e hoje você tem uma baita responsabilidade de ser a grande cabeça de execução desse instituto. Então, a partir de agora, eu vou começar a entrar um pouco mais na vida de Moraes, para entender como que funciona a sua cabeça, mesmo sendo tão jovem, tendo uma responsabilidade tão grande frente a esses jovens e frente a todas as empresas que são apoiadoras do Instituto Semear. Então, Moraes, quais são hoje os seus principais valores? Como sua cabeça funciona no dia a dia, tanto para performar quanto diretor executivo, como alguém que também está fazendo uma graduação extremamente difícil e também se envolve com esporte. Então, como que é a sua linha de pensamento ali no seu dia a dia? Primeiro, cara, queria agradecer pelas palavras. Você vê que eu não consigo segurar o sorriso, né? Eu fico mega, assim, eu sou mega apaixonado pelo CMA. A gente brinca que a gente dorme, a gente veste a camisa e até dorme com ela. Então, ver mais pessoas assim que eu admiro se conectando e sendo apaixonadas pelo CMA é tipo um filho assim que você vai criando e as pessoas começam a falar, nossa, como esse filho é bonito, e aí você fica orgulhoso. É mais ou menos isso, assim. Então, obrigado pelas palavras. E aí, pensando no dia a dia, o que eu acho que é a parte mais importante, assim, de trazer? É que é sempre uma construção, assim. Apesar de eu ainda ser, teoricamente, né, relativamente jovem, desde 2018 que eu venho sendo preparado e venho dedicando muita energia para isso. Então, teoricamente, esses são mais ou menos uns 5 anos
me preparando. Então foi um processo muito intenso, de muito aprendizado, mas mesmo assim foi um processo. Então acho que essa é a coisa mais importante de trazer. Teve muito erro no caminho, erro de rotina, erros operacionais mesmo, de decisões, então teve muito aprendizado para chegar até aqui. Então todas as coisas que eu vou trazer agora, é importante ressaltar que são de um Lucas que já errou muito, assim. Eu posso até pegar algumas coisas e contextualizar, assim, mas é importante trazer que teve muito aprendizado no caminho, assim, foi um processo. Então, para quem está querendo seguir essa linha de esporte, de alta performance, empreender, enfim, qualquer coisa, não importa o tamanho do sonho, não importa o sonho, é importante sempre lembrar que é um processo. Assim. Então, aqui a gente está falando de um ponto de vista, mas sempre teve... Aqui é o palco, né? Tem muito nos bastidores que a gente acaba não conseguindo trazer. Mas, então, qual que é a linha de pensamento, assim? E aí está mega conectado com o Instituto Semear também. E aqui é muito doido, assim. E aí, todas as coisas que eu vou falar aqui é porque eu olho para trás e consigo conectar, mas na época eu não tinha essa noção, assim. Eu lembro que você até fez um podcast recentemente, eu acho que foi com o Victor, da Dobro, e aí você comentou do TED do Jobs, né, que você só consegue conectar os pontos quando você olha para trás. Então agora eu consigo conectar os pontos, mas é que já passaram. Mas basicamente, o seminário fez o seguinte, a gente estruturou a nossa metodologia educacional pautada num estudioso chamado Maslow. Basicamente, o Maslow, ele criou a pirâmide de Maslow, vou resumir bastante aqui, onde ele hierarquizou as necessidades humanas. Em resumo, é mais ou menos assim. Cara, não dá para pegar alguém que não tem comida na mesa e começar a falar sobre carreira com essa pessoa. Começa a conversar com a pessoa, qual que é o teu sonho, qual é o teu propósito? E a pessoa, não se alimentou. Você ficar 2, 3 dias sem tomar água, você não consegue pensar em nada além de água. Aí, basicamente, a gente falando assim parece óbvio, né? Mas até um tempo atrás não era. Basicamente, o Maslow ele foi lá e ele usou essas necessidades. O que a gente fez? A gente pegou essa pirâmide de Maslow e a gente fez uma adaptação para o contexto de jovens de baixa renda dentro de uma universidade. E a gente chegou no que a gente chama de 16 desafios. São 16 desafios, seguindo a mesma lógica da pirâmide de Maslow, que tem 3 fases. Tem a base da pirâmide, que são as necessidades básicas. O meio da pirâmide, que são as necessidades de autorrealização. E tem a terceira, que é a parte de entregar para o mundo, vamos dizer assim. E a gente fez essa adaptação. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente fez essa adaptação para a base da pirâmide universitária. E a gente encontrou 6 grandes desafios. E eu quero trazer isso daqui porque todo mundo que está ouvindo, assim, se eu tivesse que apostar em alguma coisa assim, Lucas, qual que é a causa ou qual que é o grande aprendizado que você teve nos últimos anos que te permite estar numa universidade que é integral, que é bem puxada e ao mesmo tempo tocar um Instituto Semear? Foi porque eu alicercei o que a gente chama de base alicerce, né? A gente chama de base da pirâmide. Os desafios são basicamente assim: alimentação, moradia, descanso, atividade física, gestão de rotina e pertencimento. A gente viu que se um jovem conseguir resolver esses 6 desafios, basicamente ele consegue não evadir da graduação. Tem outros fatores, como a bolsa e tudo mais, mas esses são os desafios que estão sob controle do jovem. Então, desde 2018, eu venho focando bastante em rotina, em hábitos. É basicamente você construir pequenos hábitos que vão te permitir cuidar e meio que aguentar o estresse e o caos do dia a dia. É mais ou menos assim. Que no final do dia você não tem controle. Assim. Hoje a minha rotina, a cada dia a gente tem um problema distinto para resolver. Eu gosto de brincar assim que a gente resolve um problema e a resolver um, já está surgindo outro. E esse é o contexto positivo. Tem vezes que tem 2, 3 problemas surgindo ao mesmo tempo. E aí é um caos muito grande. E se você não tiver uma boa base interna para lidar com esse caos, aí você realmente sucumbe, você não consegue realmente viver a tua vida de forma normal. Então, basicamente, eu foco em construir bons hábitos, que parte de ter uma boa noite de sono. O sono ele tem uma função muito importante dentro do nosso organismo para melhorar a nossa cognição, para garantir que você vai ter mais disposição ao longo do dia. Depois tem o esporte. Eu já estudei algumas coisas, mas na prática o esporte para mim é algo muito mais empírico. Eu fazia e era muito bom quando eu fazia e eu continuei fazendo. Então eu fiz primeiro e estudei depois, assim. Se eu falar assim, não, porque eu estudei um monte de coisa e tal, mentira. Basicamente eu fazia, era legal, me sentia bem, me sentia um super-homem quando eu saía do treino. Falei, esse negócio é legal. Aí continuei fazendo. Tem uma outra questão que é a gestão de rotina. Basicamente meus amigos até brincam comigo, né? Que eu uso o Google Agenda e basicamente eu coloco tudo lá. Desde o tipo horário que eu vou comer, horário que eu vou dormir, horário que eu vou tomar banho. É um pouco acima do necessário, mas é a forma como eu encontrei de minimamente organizar, assim.
Geralmente eu desenho uma agenda num dia e ela não acontece da forma como eu planejei. Acontece geralmente 70%, 80%. Mas se a gente pegar em proporção, 80/70% do que eu planejei aconteceu. Já é uma métrica super interessante. Então, realmente, você consegue ter um controle. E, acima de tudo, a agenda, para mim, ela serve como uma forma de tirar os problemas da minha mente, meio que fazer o download e colocar, tipo, num segundo cérebro, vamos dizer assim. A partir do momento que o problema surgiu na minha cabeça, tirei daqui, coloquei na agenda, é como se aquele problema não existisse mais até o momento de chegar o dia ali que eu escolhi para resolver aquele determinado problema. Eu falei sobre sono, que é basicamente a parte de descanso, falei sobre esporte, gestão de rotina. Aí moradia, esse é um pouco mais complicado, né, porque isso demanda basicamente renda, para você ter uma moradia decente, conseguir ter um lugar bom para você morar, mas é importante. O primeiro lugar que eu morei, lá em 2018, era um cubículo, assim, tipo, cabia uma cama e uma pessoa em pé do lado, era basicamente isso, não tinha janela, era tipo horrível, assim. E aí você vai se virando com o que tem, né? E ao longo do tempo vai melhorando, mas isso é bem importante. Então, se você tem a condição de priorizar, hoje eu priorizo isso. Eu poderia estar num lugar pior e gastando menos, mas eu escolho gastar um pouco mais para ter essa base bem suprida. Pô, você tem um bom lugar para você chegar de noite, você conseguir dormir com segurança, com qualidade, faz muita diferença. Meio que você reduz o caos, né? A vida externa já é muito caótica. Se você tem caos na tua vida interna também, é muito difícil você lidar. Então, cara, basicamente é isso, assim, a linha de raciocínio, é construir bons hábitos que vão meio que te fortalecer. É realmente uma estrutura, assim, um alicerce. Porque quando vier alguma coisa caótica, e vai vir, independente tipo, do que você trabalha, sempre vai ter alguma coisa gerando caos, ali, entropia na tua vida, você tem um alicerce bem estruturado, ali, bem robusto, para que você, tipo, você vai bambear, mas você vai ficar no lugar, assim. É mais ou menos a forma como eu penso. Bem legal. Agora no finalzinho você falou uma palavra que eu sinto que nós engenheiros falamos bastante, mas algumas pessoas de fora não entendem e eu me vejo tendo que explicar o significado disso com muita frequência e é um significado que é difícil até para nós engenheiros. A palavra é entropia. Para quem Ah, não, para quem legal. não entende o que é a entropia é uma forma de caos, né? Quando a gente está falando de entropia, a gente está falando da tendência do caos ali. A explicação científica disso é um pouco mais complexa. Mas muito legal, cara. E hoje você citou que você tem um alicerce de hábitos e rotinas que te permitem fazer tanta coisa e performar de maneira alta, seja na graduação, que de novo é uma graduação bem tenebrosa. Eu acho que todo mundo que passou pelos anos de poli tem memórias complicadas. Eu lembro de. Já conversei com algumas pessoas que hoje têm 40, 50 anos, se formaram 30 anos atrás e me falam que, sei lá, semana passada tiveram um pesadelo de que a Poli mandou um e-mail falando que falta fazer uma matéria e eles iam ter que voltar pro biênio para fazer, tipo, Meu Deus. cálculo 2 assim. Eu ainda não tive pesadelo com isso, mas eu não duvido que eu vou ter em algum momento. E você citou, então, que hoje os hábitos são o alicerce para você conseguir levar tudo isso em alta performance e o principal hábito que você citou por enquanto foi a agenda. Se você tivesse que expandir um pouquinho mais disso no seu dia a dia mesmo, na sua rotina, beleza, na sua agenda tá o que você vai fazer em cada dia. Mas dentro do dia, quais são as outras coisas, as outras práticas, os outros hábitos que você sente que te ajudam a performar bem? E pode ser coisas simples como, sei lá, beber 2,5 litros de água, até coisa mais complexa, tipo 3 horas de meditação. Como que funciona Legal. isso na sua vida? Perfeito, cara. Eu vou comentar um pouco e quando eu terminar, gostaria de ouvir você também, que imagino que tu também tem muito caos no teu dia e tu também faz todas as coisas em alta performance, então queria que tu compartilhasse aqui pra gente também. Ponto. Mas dentro do dia a dia, eu acho que são principalmente duas coisas. Tem aqui sono e depois esporte. Aí estou trazendo essas duas porque são as duas que eu já faço há muito tempo. Eu estou há mais ou menos uns 3, 4 meses desenvolvendo um hábito da leitura e do estudo. Então, lendo pelo menos 15, 30 minutos por dia, estudando 1 hora. Aí eu posso falar que isso daqui é legal, mas é tipo 3, 4 meses. Na prática, isso não influenciou o Lucas de hoje. Provavelmente vai influenciar o Lucas do futuro, que vai chegar num outro patamar, que tem outros sonhos. Mas para o Lucas de hoje é basicamente sono e esporte. O sono, e isso é até doido, porque eu sempre fui uma pessoa, entre aspas, com muito sono, vamos dizer assim. Eu sempre dormi muito, assim, era um negócio que eu sentia, assim, de necessidade mesmo. Então, eu gastava muito tempo do meu dia, vamos dizer assim, dedicando para o sono.
Já tentei várias vezes reduzir sono, do tipo, vou acordar às 5 da manhã e ia dormir meia-noite, vou dormir 5 horas e é isso. E nunca funcionava. Eu sempre precisava dormir pelo menos 7 a 8 horas por dia, assim. E aí eu fazia isso de forma não intencional. Eu fazia muito mais porque o meu corpo pedia, assim, e eu achava que valia a pena. O esporte eu já tenho, e aí depois eu vou falar como que tá hoje, né? E o esporte eu já tenho uma história um pouco mais diferente. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol quando eu era criança. Pelo contexto ali, meu pai é corintiano roxo, meu pai queria ser jogador de futebol. Então acho que tem uma questão de aquele sonho que passa em gerações, sabe? Uh, e aí eu sempre fui muito doido pro futebol, assim. Inclusive, nos meus planos, eu ia ser melhor do mundo em 2018, ia estar jogando a Copa do ano passado com o Neymar, não deu certo. Foi quase. Faltou pouco, Moraes. Faltou um pouquinho, assim. Mas eu sempre tive, assim, esse negócio com futebol, então eu sempre praticava muito, assim, de gostava muito de ir para educação física, de jogava na rua com os meus amigos, então eu sempre tive essa prática. Aí deu mais ou menos ali 2015, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu vi que não ia dar certo o negócio de futebol, ia ter que testar esse negócio de educação e de faculdade e tudo mais. E aí foi uma época que eu substituí o futebol pela academia. Basicamente estava numa época ali da adolescência, estava testando algumas coisas, a academia era mais fácil, né? Porque é um esporte individual, não precisa contar com outras pessoas, é mais acessível também. Geralmente em qualquer bairro tem. E eu comecei a fazer essa parte de musculação. E aí fiquei mais ou menos um ano, depois foi a época de cursinho, foi uma época bem tenebrosa, não consegui praticar esporte, não conseguia dormir direito. Acho uma época horrível, eu só estudava, depois a gente pode até falar mais sobre essa parte. E aí de 2018 para cá eu venho colocando de forma intencional. Aí de novo, foi de forma intencional, menos porque eu estudei e porque alguém me falou, e muito mais do que porque eu fazia e isso me deixava bem. Do tipo, eu fazia e saía feliz, assim, feliz, literalmente. A palavra, acho que não tem outra palavra, é felicidade. Você pratica esporte, você sai feliz. Aí eu saía feliz, aí minha matemática é muito simples, assim. Se tem alguma coisa que me deixa feliz, por que eu não vou fazer? E aí eu coloquei, assim, muita energia de 2018 para cá, principalmente musculação. Chegou mais ou menos ali a época de 2021, e aí eu tenho um grande mentor, assim, profissional, mentor de vida, que é o Germano, o ACO do Instituto CMA. Eu fui basicamente treinado, forjado por ele. E na época, na verdade um pouco antes, ele estava olhando para essa parte de triatlo. Ele tinha um sonho de fazer Ironman e tudo mais. E aí meio que ele me convenceu, assim, pô, esse negócio do triatlon aqui é legal. Eu não corria, eu não sabia nadar, e andar de bicicleta eu andava, mas eu não tinha aquelas bicicletas speed, né? E aí, na época que eu fui, migrei para o triatlon, fiquei mais ou menos um ano treinando para o triatlon, fiz uma provinha, um short, que é meio que a prova de entrada, o sprint, short, sprint, fiz a prova de entrada do triatlon. Isso em 2021, ano passado eu fiquei mais na corrida e musculação, e esse ano na musculação de novo. Então, só dando um histórico aqui. E aí, basicamente, hoje, essas duas coisas, elas são mega importantes no meu dia. Então, eu priorizo ter as minhas 8 horas de sono, que é o que eu entendi que o meu corpo precisa. Pô, Lucas, tu fez um estudo, alguém te falou... Não, é tipo feeling, assim. Eu durmo 8 horas, fico... É o negócio de ficar feliz. Eu durmo 8 horas, fico bem, é isso. E o esporte igual, assim. Aí, esporte, para mim, é um negócio de todo dia. E aí, é menos por performance, ou menos por negócio da musculação, por estética, e é muito mais por cabeça, assim. Eu acho que esse hoje é para mim a maior função do esporte. Quando eu treino, eu tenho um dia bom. Quando eu não treino, não quer dizer, não é uma correlação, né? Não é uma causalidade necessariamente. Quando eu não treino, eu tenho um dia ruim. Mas aumenta as chances, assim. Então, na dúvida, eu tento evitar. Então, esses são os dois hábitos, vamos dizer assim, que hoje estão muito presentes no meu dia a dia. Bem legal. Falando sobre o meu é bem parecido também. Eu acho que Legal. somado a esporte, eu comento um pouco de como que vem sendo a minha rotina e como ela evoluiu para chegar até aqui. E sono. Tem um que eu acrescento também e eu vou falar com mais profundidade dele também, que é tipo diversão. Eu explico um pouco mais o que é isso, Legal. mas, cara, pra mim, a diversão, ela tem que fazer parte do meu dia a dia se eu quiser performar bem. E tanto Legal. que no dia a dia eu sou um cara que eu tô sempre rindo, assim, não aquele cara bobo que tá rindo de tudo, mas eu sou um cara que a primeira reação numa situação ruim não é necessariamente fechar a cara, mas é provavelmente Legal. dentro da minha cabeça eu vou pensar em alguma coisa boa que dá pra tirar disso, ou uma piadinha que eu vou fazer ali antes da gente resolver esse conflito. E isso também se demonstra em outras formas que eu comento, mas esse é o terceiro ponto. Esporte. Pra mim hoje esporte é o principal. Hoje eu tô começando uma startup do zero.
no segmento de esporte também, então eu tô tendo a oportunidade de fazer isso. É uma startup que mistura esporte e criação de conteúdo. Eu comento um pouquinho mais dela mais pra frente. Então hoje meu dia ele é muito focado no esporte. O que eu faço hoje? Hoje eu faço 4 dias de musculação na semana. Então de segunda a quinta eu faço musculação de noite. De segunda e quarta de manhã eu faço natação. De terça e quinta de manhã eu faço corrida. Então, de segunda a quinta a gente tem 2 atividades todos os dias, manhã e noite. E de sábado eu tenho o famoso longão na corrida, que agora eu tô voltando de uma lesão, então não é tão longo assim, né? Esse vai ser meu primeiro sábado de longo, vai ser uma rodagem de 45 minutinhos. Coisa tranquila. Mas, obviamente, eu não comecei treinando 9 vezes por semana de um mês pro outro, né? Isso é um processo que vem de anos. Então, desde 2015, 2016, eu fazia 2 musculações por semana, sabe? O básico. Todos nós passamos pelo basiquinho ali, só para evitar o sedentarismo, brigar ali com o sedentarismo. Fiz isso de 2015 a 2021, quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, cara, a gente tinha muito tempo livre, eu não saí nenhum dia, eu fiquei completamente recluso. Então eu falei, cara, o que dá pra fazer aqui é me exercitar mais vezes. E aí de 2 vezes por semana eu passei isso pra 4 vezes por semana. Então minha primeira mudança foi sair de 2 musculações e ir pra 4 musculações na semana. E como eu fazia em casa, não tinha uma academia, era uma musculação funcional. Muita flexão, muito exercício com o peso do meu corpo. Tanto que nessa época eu aprendi várias flexões. Fiz flexão com uma mão por um tempo. Era muito louco. Eu fazia, tipo, 5 flexões com a mão esquerda, trocava, fazia com a direita. Era muito louco, assim. Então, nessa época, eu fui para 4 musculações. E aí a faculdade continuou nessa época. Então, a gente estava começando a criar a Liga de Empreendedorismo da Poli. E um dos nossos primeiros grandes eventos que a gente queria montar no nosso segundo ano era uma conferência chamada Scale Brazil Up. Ela era uma conferência que foi baseada na Brazil at Silicon Valley, que é organizada pelo pessoal de Stanford e Berkeley, e também inspirada na Brazil Conference, que é a conferência organizada pelo pessoal de Harvard e MIT. A gente teve a oportunidade de ser ajudado por essas pessoas, inclusive tinha várias pessoas de Harvard, Stanford ajudando a gente. Era muito louco. Esse foi um processo muito legal do meu ano, de 2022. Não, 2021, desculpa. E a gente teve patrocínio também, um dos maiores venture capitals do Brasil patrocinou o nosso evento. E na época, talvez por uma jovialidade da minha parte, ou um cara sonhador, eu falei pra eles, rapaziada, patrocina, porque é o seguinte, eu vou entregar 3.000 currículos de jovens pra vocês. Primeira edição, assim. Primeira edição, porra, sabia nada. Começando pequeno. Não, o moleque é ousado. Falei assim, pode confiar. Bati no peito. Eu tava encabeçando o projeto, né? Bati no peito e falei, confia. Faltando uma semana pro nosso evento, a gente já tinha fechado tipo, os maiores empreendedores. A gente teve como palestrante ali, CEO da Boozer, Max Toledo Leite, que hoje é o cabeça ali do Canary. A gente teve o Eric Asher, que é o cabeça da Monax. Uma série de gente foda do ecossistema empreendedor. Faltando uma semana pro evento, não sei por que eu não tinha checado antes, acho que outra jovialidade minha, eu abro a lista de cadastrados e tinha 200 jovens. Eita. Então eu tinha uma semana pra reunir o time e falar, rapaziada, seguinte, a gente tem que ir de 200 pessoas pra 3.000 em uma semana. E a gente tá tentando fazer isso há 3 meses e tudo que a gente conseguiu foi 200 nomes cadastrados. A gente não pode chegar pra essas pessoas que vão palestrar e entregar, tipo, 10 pessoas vendo a palestra delas. Era palestra online, então a gente não podia dar 10 visualizações. E a gente também não pode chegar pro nosso patrocinador que acreditou na gente e entregar isso. Peço completa... Assim, eu tô triste comigo mesmo, peço desculpa pra vocês, eu vacilei como líder, mas é o seguinte, depois eu vou sentir dó de mim, agora a gente precisa resolver isso. E eu passei umas noites em claro, eu pedi pro time não passar noites em claro, eu preferi passar ali. Algumas pessoas se recusaram a não passar e estavam ali do meu lado, foi um período muito legal. E nessa semana que eu tava tipo, super estressado, eu saí pra caminhar no parque, um dos dias, pra tentar pensar em como a gente ia fazer isso. Caminhar não tava dando a brisa, tipo, no meu pensamento não tava linearizando, tava aquela coisa maluca. E eu tava todo com aparato de corrida, e aí eu corri.
tipo, um instinto natural, sei lá, foi uma coisa de, sei lá, vou correr aqui e ver se passa. Eu corri 2 quilômetros, morri, tipo assim, foi 14 minutos e 37 segundos de corrida, eu lembro até hoje. Morri completamente, assim, e eu não tava correndo tão rápido, assim, eu tava correndo, tipo, um pace, acho que pra lá de 7, sabe? Morri legal. Cheguei em casa, e talvez pra procrastinar o fato de que eu ainda tinha um problema grande pra resolver, eu procurei provas de corrida, porque eu tinha achado aquilo super desafiador. Eu vi que ia ter uma meia maratona em São Paulo, dali a 6 meses, e eu comprei a meia maratona. Começou. Você tem um histórico de não começar pequeno, hein? Eu tenho esse histórico de sonhar grande. E aí, beleza, eu comprei a meia e deixei por baixo, porque eu ainda tinha um problema grande pra resolver pra próxima semana. A gente conseguiu fazer isso, a gente entregou no fim 2.800 cadastros pro nosso patrocinador. Meta batida. Meta completamente batida, nosso patrocinador ficou super feliz com a gente ficou super feliz com o evento rodou de forma maravilhosa e até hoje eu não sei se eu consegui já demonstrar toda a gratidão que eu tenho pelo time da conferência. Eu acho que foi um período que talvez eu tenha sido mais duro, eu não era um bom líder naquela época, eu não sei se eu sou hoje, mas naquela época eu tenho certeza que eu era pior do que eu sou hoje, e a gente conseguiu, eu fico muito feliz desse time, eu sou extremamente grato a eles, e também nessa época, depois que a gente entregou esse evento, eu cheguei pra pessoa que montava meus treinos, né, minha personal, eu chamo ela de coach, falei, coach, seguinte, esses dias eu saí pra correr, eu tava estressado com aquele evento que ela sabia que eu tava organizando, saí pra correr, corri 2 quilômetros, achei esse esporte extremamente difícil, tô me sentindo um completo incompetente, e eu vi que tem gente que corre 21 quilômetros. E assim, eu acho que de 2 para 21 vezes 10 a gente consegue em 6 meses, então eu já comprei a prova. Ela falou, Gui, você não tem a menor consciência do que você acabou de fazer. E aí entra a corrida na minha vida. Então, paralelo às 4 vezes que eu tava treinando musculação, aí entra 3 corridas por semana. 3 dias de corrida por semana na minha vida. Eu faço essa meia maratona com muita dor. Eu tive uma canelite. 1 mês antes da prova eu tinha desistido de fazer essa prova. E aí um grande amigo meu me mandou mensagem falando assim, que dia é sua prova? Eu quero te ver na linha de chegada. Aí eu falei, não faz isso comigo, velho. Eu já desisti de correr. Ele, não, vamos. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá e eu vou levar nossos amigos pra te ver. E aí eu falei assim, tá bom. Você me convenceu, eu vou lá. E até hoje, eu lembro de estar chegando com muita dor, ver todos os meus amigos ali. Eu já contei essa história várias vezes, eu me emociono toda vez. E até hoje esse é meu mantra, digamos assim, na corrida. Quando tá doendo muito, eu fico repetindo. Eu preciso continuar correndo porque eles estão na linha de chegada, mesmo que eles não estejam mais. Eu lembro, tipo, é uma coisa que tá ancorada na minha cabeça, essa sensação. E aí, isso foi até recentemente, quando 2 meses atrás eu quebrei o pé. Então aí a minha rotina a isso acrescentou. Obviamente a corrida saiu temporariamente e entrou a natação 2 vezes por semana. E agora eu volto a correr. Então a gente tá 4 musculações, 3 corridas o retorno e 2 natações. Foi aí, é um processo de 2 anos que eu demorei para colocar essa rotina. E eu não tenho meta de fazer triatlon ainda, eu sou só um corredor nadando. Então mas legal. em algum momento. Só que agora eu sou um corredor que nada. Mas já tá formando as bases, né? Pra pegar a bike é 1-2. Exato. Tipo assim, eu tenho sonho. Eu vou tocar aquele sino, eu vou tatuar o M. Acho que todos nós temos esse sonho. Aí a segunda coisa é dormir. Cara, preciso dormir. Aí não tem nem muito o que falar. Em semana de prova da Poli, eu vi a galera virando. Eu preferi estudar muito menos e dormir 8 horas, porque eu sabia que o que eu estudasse só ia fixar se eu dormisse bem. Então dormir precisa estar em dia pra mim. E a diversão. Eu sou um cara que gosta muito de, cara, trocar ideia, tipo, sair pra tomar um café e bater um papo com alguém, tipo, esse tipo de diversão, sabe? Não só aquela diversão de ficar 3 horas no TikTok, mas tipo uma diversão, uma descontração ali no dia. Pra mim é muito importante. Até na empresa que eu tava recentemente, eu tava numa startup antes de começar a Zila, que é a que a gente tá começando agora, e eu tive a oportunidade de ter 2 estagiárias da Liga de Empreendedorismo da Poli, e cara, os nossos dias eram muito engraçados, assim, então eu sempre tento balancear o compromisso ali, a missão, a dureza, com a diversão. Então essas são as 3 grandes coisas que eu faço no meu dia, e cansei de falar de mim, agora eu quero voltar a ouvir de Moraes. Então você falou do triatlon, e eu acho que essa é uma experiência que você tem e pouquíssimas pessoas têm, que é praticar as 3 modalidades. Eu quero entender para você
como que foi esse começo? Você já comentou um pouquinho de como foi a transição ali com o Germano te falando, mas eu quero entender na prática isso, da onde veio essa vontade, como que foi a sua rotina, principalmente com as rodagens de bike, que são longas pra cacete, natação, que não é uma coisa que dá pra fazer numa academia do lado da tua casa, e corrida, que imagino que já estava mais na sua rotina, mas também é difícil coordenar com os outros dois. Então conta um pouquinho do começo da sua vida de triatleta. Maravilha, cara, vamos sim. E aí depois vamos voltar para a tua startup, que eu fiquei curioso. Imagino Vamos, que vamos, tu tá... eu te conto. Mas, assim, acho que a parte mais legal é meio que da onde sai a motivação. E eu sempre me inspirei bastante no Germano. E, ao mesmo tempo, de certa forma, eu sempre fui movido por desafios. Aí, no sentido mais pragmático, assim, menos no sentido bonito e floreado, e mais no sentido de ter aquele friozinho, um negócio que você nunca fez, que você quer fazer. Então, acho que foram essas duas coisas. Aí, quando a motivação é muito grande, aí acaba que você vai criando formas ali, vai adaptando as coisas. Eu comecei a correr em 2020, também por conta da pandemia. Basicamente, eu moro num lugar... Eu moro hoje aqui no Butantã, em São Paulo. Meus pais moram em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. Lugar mais afastado, mais roça mesmo. Então, era bem mais tranquilo. Na época da pandemia, eu catava, tinha uma rodovia lá perto, que só passava carro, eu pegava e comecei a correr naquela época. Aí aqui, igual você, a primeira vez que eu corri 1 quilômetro, devo ter feito ali uns 8, 9 minutos, e aí o coração na boca, parecia que ia morrer. Eu falei, caramba, tipo, quero fazer mais disso, assim. Aí a corrida foi a primeira que eu comecei, mas eu corria bem tranquilo, assim, na época da pandemia. Uma vez na semana, não tinha meta de performance, de pace, nem nada do tipo. Foi em 2021, mais ou menos ali em maio, junho, que foi quando eu bati uma tela e falei assim, eu vou fazer um triatlo. E aí eu fui lá, fiz igual você, assim, eu brinquei contigo, mas eu fiz igual, assim. Eu fui lá, comprei a prova, era mais ou menos em dezembro, aí eu nunca tinha corrido direito, não tinha uma bike boa na época e não sabia nadar. E eu falei, paciência, vou comprar, era a sprintzinha lá em Santos, Troféu Brasil, uma prova bem famosa, tem bastante história. Aí comprei a prova. E aí a minha rotina foi mais ou menos assim, focar principalmente na natação e na bike. A corrida, porque assim, a minha meta não era uma meta de performance, não era uma meta de eu vou chegar e quero fazer em tanto tempo. A minha meta era finalizar, era a única meta, assim. Se eu finalizar, se eu me tornar um triatleta, essa meio que a meta, assim, isso vai ser para mim o suficiente. Então, foquei nas duas coisas que eu não sabia se eu terminava. Só para quem não conhece, o short triathlon ele funciona assim. São 750 metros nadando no mar, 20 quilômetros rodando de bike e depois 5 quilômetros de corrida. Tudo isso na sequência. Aí, 5 quilômetros de corrida eu já tinha feito. E na minha cabeça no pior dos casos eu ando. E aí tá valendo. Não tinha um tempo muito grande de corte, né? Bike, eu não sei se eu dou conta de 20 quilômetros. Pô, você pensa 20 quilômetros é bastante coisa. Nadar, eu não sei nem se eu dou conta de sair vivo do negócio. Eu não sabia nadar. Não sabia nadar. Se botasse numa piscina fundo, eu afundava. Aí eu falei, vou focar nas duas coisas que eu não sei. Primeiro, focar na natação. Aí eu entrei numa natação, fazia 2 dias na semana. E a bike, que era basicamente ganhar meio que ganhar resistência, né? Aí, entre junho e mais ou menos novembro ali, eu criei uma rotina de nadar 2 vezes na semana. Eu fazia mais ou menos 3 treinos de bike, um no final de semana mais longo, onde basicamente o foco era a distância. Durante a semana eu focava em velocidade. Aí é bom explicar aqui que eu não tinha nenhum tipo de assessoria, assim, eu fiz, vamos dizer assim, com o conhecimento que eu tinha, com a coragem e com a força, assim. Então, você vê que eu nem sei falar assim, eu fazia o longão, nada, assim. Era basicamente assim, cara, eu tenho que chegar no dia da prova conseguindo fazer essa distância. E aí, para quem está ouvindo, eu não indico que vocês façam isso, tá, pessoal? Eu acho que a loucura que eu fiz foi muito grande, não acho que vale replicar. Mas basicamente foi isso, assim. Não tinha treinador nem nada, não seguia a planilha, era basicamente da minha cabeça. Isso não é certo, tá? A chance de eu pegar uma lesão, ter algum tipo de coisa, enfim, era muito grande, mas na época eu não tinha consciente de cabeça, né? Então, aí basicamente eu treinava umas 3 vezes bike, 2 vezes corrida, e mais ou menos umas 3 vezes bike, mais 3 vezes corrida. Era basicamente isso. Corrida, a meta era fazer a distância com menor pace. Bike, a meta era tentar chegar no 20 km. E natação, a meta era meio que sobreviver ao treino. Porque natação, e para mim foi o maior desafio, eu realmente não sabia nadar. E eu descobri que eu sou péssimo na natação.
Então, eu demorei muito tempo para aprender crawl. Eu lembro que a treinadora lá falava assim, nossa, as pessoas geralmente aprendem crawl em 1 semana, em 2 semanas, tipo, o movimento, assim, não que você vai fazer várias chegadas, né? Ou seja, vai ir bater numa borda da piscina e vai voltar, mas as pessoas pegam um movimento rápido. Eu estava no segundo mês e eu não sabia ainda. Ela falou, pô, você tá lentinho aqui. E aí, a história da natação acho que é a mais engraçada aqui de contar, porque a prova ela era em dezembro, era dia 12 de dezembro. E aí eu treinava pra caramba, assim, pra caramba, e não saía do lugar, assim. Chegou 1 semana antes da prova e o meu recorde era ter feito 2 chegadas sem botar o pé no chão. Então, vamos fazer as contas aqui. A minha piscina era de 15 metros. 2 chegadas, né? Você vai e volta, então 30, mais outra 60. Então, o meu recorde de nadar sem parar era 60 metros. E eu tinha que fazer 10 vezes isso, 750 metros no dia da prova. E aí eu lembro que eu cheguei para a treinadora e falei, vou ter uma prova de triatlo, nós 750 metros no mar. Ela falou assim, cara, tipo, eu acho que você não deve ir. Não, assim, você não consegue fazer não consegue fazer 2 chegadas direito, como você vai fazer? Aí eu falei para ela, pô, a minha estratégia vai ser o seguinte, eu vou nadar crawl o máximo que eu conseguir, quando eu cansar, eu viro e nado costas. Ela ficou doida. Ela ficou doida, falou, tá maluco? Você vai tomar pesada, a onda vai vir, vai te cobrir. Aí eu falei assim, cara, é porque eu realmente não conseguia, assim, eu não conseguia, meu corpo não aguentava nadar mais do que isso. Aí eu combinei com ela o seguinte, falei assim, vamos fazer o seguinte, no treino eu vou fazer assim, eu vou nadar o máximo que eu conseguir, quando eu sentir que eu quero botar o pé no chão, eu vou virar de costas. Vou fazer isso, assim. E aí, no dia da prova, antes da prova vai ter o simulado, eu já conto sobre ele, se eu não me sinto confiante, eu não faço. Combinado? Ela falou, tá bom, vou deixar. E aí chegou, era uma segunda-feira, a prova era no domingo, aí chegou segunda-feira, eu fui com essa coisa na cabeça. Aí eu fui lá e fiz mais ou menos 28 chegadas, uma parada assim. Aí, quando eu cansava, né, eu fazia uma chegada, que é basicamente ir, voltar na piscina, aí cansava, aí virava para trás. Aí nadava um pouquinho costa, recuperava o fôlego, voltava. E fiquei fazendo isso várias vezes, assim, demorou tipo 45 minutos para fazer isso. Aí chegou na quarta-feira e fiz um outro treino, aí fiz mais ou menos 34 chegadas. Falei, pô, acho que estou pronto. E aí chegou no sábado, que era um dia antes da prova, foi a primeira vez que eu fui nadar no mar. Nunca tinha entrado no mar assim. E aí, como que funciona, para quem não conhece, né? Basicamente tem a linha da praia e eles colocam 2 boias, formando tipo um triângulo. E aí esse triângulo dá os 750 metros. A minha meta do simulado, que era um dia antes, era ir numa boia e voltar. Dá mais ou menos 2/3 da distância. Então na minha cabeça, se eu fizer isso, aí amanhã eu faço a prova. Aí eu entrei junto com o Germano no mar e a gente foi. E aí nessa tática, eu nadava um pouquinho no crawl, aí cansava bem rápido, aí virava de costas, ficava boiando, nadava de costas, voltava pro crawl. Aí fui e voltei, assim, demorei tipo quase 1 hora para fazer esses 2/3, assim, do tipo, bem lentinho. E aí foi muito engraçado, e quando a gente voltou pra praia, o Germano olhou para mim e falou assim, cara, eu não ia acreditar que você ia voltar vivo da água, assim. Não estava confiando, achei que você ia desistir, e aquilo me deu um gás muito grande, né? Aí chegou no outro dia, a gente foi lá, fez a prova, foi bem bacana. Tomei um sufoco, um baita de um sufoco no mar. Basicamente, para vocês terem uma noção, o pessoal que nada, assim, numa alta performance, eles fizeram, assim, o primeiro colocado, acho que fez a prova em 9 minutos, a parte de natação, né? Os 750 metros em 9 minutos. Eu fiz em 36 minutos. Só para vocês terem uma noção, assim, do tipo, eu fui um dos últimos, assim, a sair da água. Eu lembro que na reta final, o pessoal do caiaque veio do lado, assim, do tipo, tão preocupado, de tão lentinho que eu tava. Mas, de novo, né, a meta não era, tipo, performance, a meta era finalizar. E, assim, foi a melhor experiência da minha vida. É um negócio, assim, que é meio que pegar a experiência de uma prova de corrida, que é muito bacana, você já fez prova de corrida, você sabe a energia que é, pô, aquela porrada de gente na rua, aí pensa tudo isso lá no mar, assim, eu nunca tinha entrado no mar com tanta gente, assim, é bizarro, assim, a energia, assim, e você sai meio que renovado, então foi uma experiência, assim, muito única, eu ainda tenho vontade de voltar para o triatlo, agora eu estou focando mais em musculação e corrida, por rotina, por priorização também, mas tenho um sonho de fazer um Ironman daqui uns 4, 5 anos. Antes disso, vou para o Olímpico, vou para o 70.3, que é a metade do Ironman. Então, eu sei que tem uma escolinha aí pela frente. Não vou cometer os erros do passado, vou fazer certinho, contratar uma assessoria, mas foi bem engraçado, assim, foi bem interessante. Eu definitivamente recomendo você contratar uma assessoria. Se você quiser, eu até tenho algumas para te indicar. Inclusive, já entrando no assunto da startup que eu falei que eu ia comentar,
Eu vou comentar sobre isso e depois a gente vai para um capítulo de encerramento ali, que eu vou fazer algumas perguntas mais rápidas para você e dar um call to action para você falar sobre o semear e fazer Legal. uma proposta ali, falar sobre para as pessoas o que elas podem fazer para ajudar e de que forma elas podem contribuir. O que acontece? Eu sou criador de conteúdo também há algum tempo no universo de corrida, né, no universo fit. E há muito tempo eu sou afiliado de produtos. Então, vários suplementos eu promovo pra galera e falo assim, usa esse cupom de desconto aqui, Gui10. E aí toda vez que alguém compra o suplemento vindo por mim, eu ganho uma porcentagem de afiliação a isso. E essa é a maneira que grande parte dos criadores pequenos, e o que eu tô falando de criadores pequenos? Que não são aqueles tipo o Whindersson Nunes que tá aparecendo em propaganda sei lá, Oi. Ganham grande parte da renda deles. E existe um certo problema nesse modelo, que a gente nunca sabe quanto que a gente vai ganhar no final do mês, quando a gente está fazendo isso com o produto, porque as pessoas podem usar mais ou menos o meu código, e muitas vezes eu não sei quem que são os leads que eu tô levando para lá, porque a pessoa tá usando meu código, mas eu não sei quem usou meu código para eventualmente fazer tipo um retarget dessa pessoa. Então eu, como criador de conteúdo, eu tô meio rendido às plataformas onde eu tenho a minha audiência, seja ela TikTok, Instagram, etc. E se, por exemplo, o TikTok fechar no Brasil, acabou eu. Tipo assim, então eu não tenho ali, eu não sou dono da minha própria audiência, e enxergando isso do ponto de vista de alguém que cria conteúdo e obviamente ama startup pra um cacete, falei, cara, eu acho que tem uma oportunidade legal da gente gerar valor para os criadores de conteúdo aí, resolvendo receita recorrente no mês dessas pessoas e também dando o lead para elas, né? Dando as informações de quem elas estão levando, quem que elas estão de fato influenciando e que estão contratando coisa. E como que a gente sentia que era a melhor forma de fazer isso? Criando programa de afiliação a serviços. Então a gente decidiu começar com assessorias de corrida. Hoje nenhum de nós que cria conteúdo do universo de corrida consegue ser afiliado na nossa assessoria. Então todo mundo corre com uma assessoria e a gente é afiliado de produtos. Mas a assessoria, que é o que permite a gente correr, a gente não consegue ser afiliado porque não existe um bom mecanismo para isso, porque as assessorias estão sendo vendidas, assim como a maior parte dos serviços no Brasil, por WhatsApp. Então, se uma assessoria está sendo transacionada por WhatsApp, existe um problema de atribuição, né? Eu não consigo, como Gui Monteiro, mandar alguém pro WhatsApp da minha assessoria e essa pessoa tá linkada a mim, porque a partir do momento que ela cai no WhatsApp da assessoria, não tem mais essa atribuição de Gui Monteiro. Então a gente resolve esse problema criando uma landing page ali para cada assessoria de corrida, inicialmente, com um formulário que a partir do momento que a pessoa preencher, eu como criador de conteúdo que mandou essa pessoa que preencheu esse formulário para ganhar, sei lá, uma aula teste ou 14 dias grátis, esse lead vai estar linkado a mim e vamos dizer que ele contrate essa assessoria, eu passo a ganhar uma parcela da mensalidade dessa pessoa. Então hoje todas as assessorias basicamente têm criadores de conteúdo ali, e todo criador de conteúdo do universo de corrida tem uma assessoria. Hoje a gente não consegue ser afiliado a elas, então a gente está criando a infraestrutura para isso. E cara, tá sendo um feedback muito legal, assim. Tem um fato relevante que eu tô construindo para mim e pros meus amigos. Então, tipo assim, o ciclo de feedback é curto. É basicamente uma mensagem no Zap pra galera, tipo, rapaziada, o que vocês acham disso aqui? Até, por exemplo, no podcast que eu gravei com a Malu. Terminou o podcast, eu falei, Malu, olha o que eu tô construindo aqui. E ela falou assim, legal, Gui, dá pra fazer isso daqui e tal. Então, o ciclo de feedback é curto e a partir do momento que a gente fecha esse modelo com assessoria, hoje a gente tá com 2 clientes já fechados, 2 assessorias grandes, que a gente está prestes a começar, que estão cheio de criador de conteúdo lá, a gente pode expandir isso para todos os serviços que estão sendo transacionados por WhatsApp. E provavelmente ter uma receita recorrente. No Brasil são muitos. Então eu estou falando de academia, clínica de nutrição, clínica de fisioterapia. E eu não duvido que em algum momento vai ter criadores da Zila, né, criadores da nossa comunidade, que vão estar chegando numa inauguração de um prédio e vendendo apartamento pelo TikTok, porque os leads que eles estão levando ali, seja para, sei lá, uma visita no decorado, que preencheu um formulário para visitar o decorado, vindo de um criador de conteúdo e eventualmente comprou esse apartamento, e eu consigo resolver o problema de atribuição e dar uma parcela disso para esse criador, além do lead que veio por ele. Então é isso que a gente está começando a fazer, focado inicialmente em assessoria. Então por isso que eu te falei, assessoria eu conheço de monte. Eu recomendo muito você começar com alguma assessoria, e vamos falar disso. Então é isso que a gente tá fazendo, cara. Genial, cara. Muito bacana. Depois vou adorar conhecer mais aí por debaixo dos panos aí. Muito interessante. Te conto todos os detalhes do que a gente vem fazendo, te apresento meu sócio também, você vai adorar ele vai te adorar também. E depois a gente te faz esse aprofundamento,
Mas, para encerrar aqui, uma série de perguntas rápidas, depois a gente vai encerrar com o call to action do Semear. Eu acho que a primeira grande coisa que eu costumo perguntar para as pessoas que eu admiro é uma pessoa que elas admiram. Assim. Então, uma pessoa que te inspira hoje no seu dia a dia. Pode ser uma pessoa famosa, pode não ser uma pessoa famosa, mas se for uma pessoa não famosa, dá um contexto do porquê. Perfeito, cara. Tem uma pessoa, eu imagino que todo mundo vai conhecer, se não conhecer, eu convido vocês a procurarem, se chama Eslen Delanogari. Inclusive, comentei dele para ti, Gui. Eu conheci ele faz pouco tempo, mas, de certa forma, ele me inspira tanto que eu me sinto confortável em trazer aqui. Basicamente, o Wesley ele é um estudioso, ele se formou, se não me engano, em psicologia, está fazendo mestrado agora em neurociência. Ele tem um clube de assinatura chamado Reservatório de Dopamina. Eu sou assinante de lá e aprendo um monte de coisa com ele. E para mim a coisa mais importante, assim, as coisas que me inspiram nele, são duas coisas. Primeiro, de certa forma, eu compartilho da trajetória dele. Ele conta bastante das coisas que ele viveu. Ele não, vamos dizer assim, ele não nasceu numa família com tudo dado, então ele teve que construir bastante coisa. Então, de certa forma, isso me inspira bastante. Ver que, pô, tem pessoas que conseguiram, então eu olho e falo assim, pô, dá para fazer também, de certa forma, eu trilhar o caminho das pedras dessas pessoas. Então, essa é uma coisa que me inspira bastante. E a segunda é porque ele foca sobre isso que a gente estava falando aqui, sobre hábitos, sobre rotina, e mais do que isso, ele vive no dia a dia dele. Ele vive no dia a dia dele, ele estuda sobre, de forma, na questão neurocientífica da coisa, gera resultados para ele e para outras pessoas. Então, isso daqui para mim é meio que bizarro, assim, que as coisas muito simplesinhas que ele ensina e que ele prega, mas que fazem uma diferença muito grande. Assim. Então, para quem não conhece, eu convido muito vocês a conhecer, que realmente a vida muda. Assim, esse negócio do sono, assim, eu já fazia e aprendi a importância disso depois. Eu aprendi um pouco lá com ele. Ele fala sobre esporte também, sobre alimentação e tem diversas outras coisas bacanas. Então, se pudesse citar uma pessoa aí, e como todo mundo já conheceu, é o Wesley. Muito legal. Uma segunda pergunta é, você falou da importância do futebol para você. Que time que você torce? Corinthians. Seguiu o caminho do pai, então. Com certeza, Imagino que se tá você não maluco. seguisse, ele ia te matar, né? Não tinha outra opção. Você curte um futebol também? Que time Cara, você não torce? curto, cara, não curto. Não Meu pai curte? é corintiano, eu fingi ser corintiano por um tempo, porque, Uhum, obviamente, tem a uhum. experiência de ir pro estádio ali, que é muito legal de fato, mas nunca foi um esporte que me atraiu muito. Acho que, talvez por muitas vezes eu ver a barbárie que o futebol causa na TV, talvez eu tenha criado um certo, tipo, besteira. Mas Uhum. assim como todo esporte, eu acho que tem o seu valor ali. Mas eu não torço pra nenhum time. E a última pergunta que eu tenho pra você agora é uma pergunta completamente nada a ver. E eu acho que pouca gente vai entender, mas discorra sobre isso. A matéria que você mais detestou fazer na poli até agora. Cara, é, assim, acho que a gente não combinou, tá, pessoal? Mas essa eu tenho uma resposta na ponta da língua. Ela se chama microeletrônica. Na verdade, é microprocessadores para automação e robótica. É uma matéria que eu fiz no semestre passado. E aí, a matéria em si não foi o problema. E aí, eu vou evitar aqui falar nomes, mas o problema foi o professor que dava a matéria. E ele é um professor que ele não meio que ajudava, vamos dizer assim. Eu não estava ali para meio que... Não estava junto contigo, sabe? Quando a pessoa fecha e fala assim, cara, tu não sabe muito, ou tu tá patinando aí, vamos junto resolver esse negócio. Então, é aquele tipo de professor que ele joga contra, vamos dizer assim. E aí foi muito desafiador, assim, porque aí você tem a matéria jogando contra você, o professor jogando contra você, aí é meio que todo mundo contra, assim, então foi bem desafiadora. Essa é uma matéria que eu peguei hack. Hack é basicamente quando você tem as provas normais, você não tem uma nota mínima e você tem que fazer uma prova de recuperação. Aí fui buscar essa matéria na hack, então fiz prova no meio das férias, então ela me marcou bem negativamente. Puta merda, cara, é dureza. Essa faculdade é coisa de maluco. E É, então, para encerrar, quem quiser saber mais sobre o Instituto Semear e quiser contribuir de alguma forma, quais os caminhos que alguém pode tomar, sendo pessoa física, especialmente, eu acho que pessoas jurídicas, talvez não assistam, mas se você quiser colocar um pouquinho ali sobre PJ também, pode mandar bala. perfeito. Assim, os principais meios de contato são as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Então, todo mundo que entrar em contato aí com o Gui, eu já vou deixar bem engatilhado com ele, ele tem também. Mas as principais formas de ajuda são mais ou menos três. Tem uma forma que é praticamente a principal, que é através de doação. Então, a gente está chegando na reta final do nosso ano. É legal de falar
que o Semear ele tem um compromisso de sempre captar os recursos para bolsas no ano anterior. Quer dizer que a gente entra no ano com todo o volume financeiro que a gente vai aportar em bolsas garantido. Que na nossa cabeça é assim, pode dar tudo errado, mas a gente vai colocar a mão na grana, vai colocar a grana na mão do jovem. Então a gente faz um exercício muito grande no ano anterior para que a gente capte esses recursos. O Semear ele nasceu lá em 2010, tinha mais ou menos 10 bolsistas por ano. Em 2018 estava no patamar de 50. 2021 foram 100. Ano passado 200, esse ano 200 novamente. E ano que vem, se tudo der certo, a gente vai replicar os 200. Então o Semear tem mais de 950 jovens apoiados, 991 na verdade, e praticamente metade deles foram nesses últimos 3 anos. Então a gente vem crescendo, naturalmente a gente precisa desse apoio. Realmente um apoio financeiro, a gente tem todo um time dedicado para contar o que a gente faz, o porquê que o trabalho que a gente faz tem um diferencial, então a gente consegue conectar com alguns dos nossos gestores, eventualmente até eu consigo entrar no papo e conversar com quem estiver interessado. Além disso, tem o nosso programa de mentoria, que eu também sou mega suspeito para falar. Ao longo da minha trajetória eu tive diversos mentores que mudaram a minha forma de ver o mundo, e aqui é uma oportunidade legal, que é uma oportunidade de você usar o teu conhecimento, usar todas aquelas coisas que você aprendeu ao longo do tempo, e menos o conhecimento técnico, porque esse daqui você acha no Google, mas muito mais o conhecimento que só você vai ter. Aquela experiência que você viveu, aquele aprendizado que você teve foi muito contextual, e esse é um tipo de experiência muito rica, de falar como você passou numa determinada matéria, como você escolheu o seu caminho de carreira, como foi ter errado ao tomar uma determinada decisão, esse tipo de coisa que não dá para colocar no Google, né? Como lidar com a frustração de tomar uma decisão dentro do mercado de trabalho. É muito específico, mas um mentor ele tem essa oportunidade de contar um momento da vida dele, enfim. Então isso gera uma conexão muito grande. Essa é uma outra oportunidade. E tem uma terceira que é atuar a nível administrativo. As pessoas querem construir o Semear aqui junto comigo, junto com o meu time. Então, se você acredita no nosso propósito, acredita que tem alguma coisa a agregar, a gente vai ser super portas abertas para colocar mais gente boa para dentro do barco. Cara, sensacional. O Instituto Semear é uma das coisas mais bonitas que eu já entrei em contato. Eu já falei isso muitas vezes, não tô zoando, não. É de fato a verdade, eu acho muito bonito isso. E se você ouviu esse podcast até aqui, pesquisa, e se não der para fazer nenhuma dessas contribuições, fale sobre o Semear para algum jovem universitário que você conheça, espalhe a palavra, siga no Instagram, porque o que eles estão fazendo é uma das coisas mais bonitas. Meu irmão, muito obrigado pelo tempo, tamo junto pra caceta.